Amigos e amigas da Rede Celebra, das comunidades eclesiais de base, companheiros e companheiras do Movimento de Trabalhadores Cristãos e do MMTC, amigos e amigas do Brasil, da Itália, da Alemanha, da Holanda, da França, da Espanha e de Portugal. Mais uma singela reflexão que confio à meditação de vocês. Olá, gente querida, mais uma vez juntos e juntas. Durante estes últimos dias, eu estou um pouco doente, até com a licença médica, estou fora das minhas atividades laborais. Mesmo assim, estou em uma semana de mudança de casa com a família, organizando algumas coisas. A gente não queria deixar ninguém sem uma reflexão desse segundo domingo da Quaresma. Por isso, o que vocês vão ver agora é a nossa reflexão do segundo domingo da Quaresma, desse mesmo texto bíblico de 3 anos atrás, com a reflexão sobre esse mesmo evangelho. A gente já tinha essa reflexão e vai reprisar hoje apenas para a gente não ficar sem esse momento que a gente espera que ajude muita gente, né, a fazer esse momento de Quaresma, segunda semana da Quaresma. Saúde a todos, na próxima semana a gente volta com mais saúde, com mais força, tá? Para a gente continuar caminhando. Rezem por mim. Obrigado. Eu sou João Luiz, estudante de Engenharia da Computação da UFPE e professor de Informática. Estou aqui para ler o Evangelho desta semana. Mateus, capítulo 17, versículo de 1 a 9. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha. E foi transfigurado diante deles o seu rosto, brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando, quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é o meu filho amado, no qual pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Chegamos ao segundo domingo da Quaresma. É mais ou menos aquilo que o São Francisco de Sales dizia. A Quaresma é o grande outono de nossas vidas, onde a gente se guarda, recolhe os frutos para poder se garantir, para poder ter força, para poder ter material suficiente para enfrentar todas as estações de nossa vida. Então, mais do que um tempo penitencial, mais do que um tempo de jejum, mais do que um tempo de retiro no sentido de intensificar as práticas orantes, a Quaresma é um tempo onde a reflexão da Boa Nova, onde a vivência do projeto de vida que Jesus mostra para a gente, ele se intensifica, para que no decorrer da caminhada a gente retire frutos disso. Essa história, esse nomezinho conversão, ele é muito forte, porque ele não é uma mudança de um hábito A ou B. Ele é mudança de mentalidade, é converter a mentalidade. Converter a mentalidade ajuda a gente a viver as estações mais difíceis de nossas vidas. Então, Quaresma tem esse sentido. É por isso que lá no começo dela, na quarta-feira de cinzas, a grande mensagem é: rasgai o coração, não as vestes.
Vamos fazer uma mudança de mentalidade, uma mudança interna. É coletiva, mas é interior. Não é uma mudança externa. Qualquer prática piedosa que a gente tiver junto a isso, nos seja favorável para ajudar numa mudança interna, uma mudança de mentalidade. E o texto bíblico de hoje, mais uma vez, nos coloca junto a isso. Ora, se a gente pegar um pouquinho na própria Bíblia, no próprio Evangelho de Mateus, o que ocorre um pouco antes desse texto, que a gente conhece como o texto da transfiguração de Jesus, a gente vai ver que pouco antes, Jesus chama Pedro de Satanás. Pede que Pedro se afaste, porque aquilo que Pedro traz quer prejudicar, quer interromper todo o projeto de Jesus. Pedro não aceita que o caminho do seu Salvador passe pela cruz. Ora, aí o texto volta. Infelizmente, nas missas a gente vai ouvir apenas começar dizendo naquele tempo. Mas no texto vai se começar dizendo 6 dias depois. E aí a gente segue a cena. Para muitos teólogos, omitir esse termo 6 dias depois é um pouco prejudicial, porque não entende isso. De um dado momento em que Pedro demonstra toda a sua fraqueza de mentalidade, a fraqueza da humanidade em não reconhecer o projeto, que o projeto de Jesus passa pela cruz, 6 dias depois, Jesus apresenta o modelo da glória de Deus, aquilo que é a realização, a concretização para o ser humano. Nele, no seu brilho, na sua transfiguração, nas suas roupas, Jesus apresenta, é como se dissesse a Pedro, aquele homem velho que pensa com as coisas do mundo, que pensa daquele jeito, não é isso que é a glória de Deus. Contemplem a glória dele. 6 dias é significativo porque é no 6º dia que Deus cria o homem e a mulher. É no 6º dia que Deus cria e vê que é bom. É como se dissesse a Pedro, é momento de recriar o homem. É momento de recriar a tua mentalidade. Diz isso pra gente hoje. É momento, mesmo nós, que achamos que temos uma nova mentalidade, porque estamos junto ao povo, fiéis à classe trabalhadora, nas pastorais, na militância, mesmo a nós que achamos que já temos uma nova mentalidade, é hora de nessa quaresma dizer, é preciso recriar-se, é preciso pensar numa nova humanidade, e comece em nós, para que a gente contagie mais pessoas. E Jesus encontra com esses 3 no alto da montanha. Ora, domingo passado, havia uma montanha. A gente lembra de Jesus conduzido até o deserto e sofrendo a tentação na montanha. No domingo passado, a gente viu a montanha da tentação. Dessa vez, a gente vai para outra montanha. A montanha que se opõe à montanha de domingo passado. A montanha do encontro com Deus. Contra as várias montanhas de tentações que aí fora estão, é preciso que a gente sempre se encontre na montanha aonde a gente pode encontrar Deus. Diante das várias montanhas que aí estão, e a gente falava no domingo passado, que querem nos tentar a usar as coisas, a usar as pessoas e usar até o próprio Deus, em qual montanha, em qual lugar eu encontro Deus? Isso é uma pergunta para a gente, é uma pergunta de nossa quaresma. Jesus encontra estes 3, Pedro, Tiago e João, no 6º dia. Essa simbologia do dia em que Deus criou o homem e a mulher. E aí pensemos nós, os 3 estão com Jesus porque são os mais íntimos a ele. Mas na verdade, a bem de toda a verdade, esses 3 eram os que mais precisavam compreender este caminho. Pedro, porque não entendia ainda e negava a cruz. Relembre que um pouco antes
Ele não aceita essa cruz e é chamado por causa disso de Satanás. E Tiago e João, que tem lá uma ganância, querem sentar no trono e são também intempestivos ao ponto de ser chamado pela sua comunidade de filhos do trovão. Esses três precisavam entender. Mesmo próximos a Jesus, ainda não entendiam bem o seu projeto. Ora, tem muita gente próxima de nós, e isso pode até ser conosco também. Tem muita gente próxima de nós, junto nos nossos coletivos e comunidades, que até tem boa vontade, mas ainda não está entendendo qual é o projeto de Jesus para a classe trabalhadora. É preciso a gente ajudar, promover os encontros. É preciso chamar as nossas comunidades à montanha da transfiguração. Levar as nossas comunidades à montanha da transfiguração não é de forma nenhuma estacioná-las na montanha da transfiguração. Existem várias paróquias, igrejas, comunidades, coletivos estacionados na montanha da transfiguração. É preciso descer para os sofrimentos do mundo, para as adversidades, para que coletivamente a gente as vença. Pedro não entende isso. Ao ver Moisés e Elias representando as leis e os profetas, Pedro quer colocar uma tenda para cada um deles. Coloca Jesus até no mesmo patamar de Moisés e Elias. Ainda não entende qual é o papel de Jesus na construção do projeto do reino de Deus. Ora, Moisés e Elias nem falam com os três. É Jesus quem fala. Porque não se pode pensar no Antigo Testamento, não se pode pensar na profecia e nem nas leis agora, mas sem que isso passe pela palavra de Jesus. É a palavra de Jesus que é a regra para a gente, que é a conduta, que é a estrada para a gente. Pensar os profetas e as leis sem pensar em Jesus, ou melhor, sem pensá-las a partir de Jesus, é cair no fundamentalismo religioso que muita gente vive hoje. Então, mesmo com Moisés, mesmo com Elias, mesmo com toda a tradição, a gente pode estender isso para nossas realidades hoje, mesmo com toda a tradição da igreja, sem passar por Jesus, é vão. Então, toda a ortodoxia e conservadorismo que os grupos fundamentalistas passam é um fundamentalismo, isso tudo é estéril, isso tudo é vazio, porque sem passar pela dinâmica de Jesus, de nada serve. Se há 6 dias antes, quando Pedro começa a falar que não aceita que Jesus sofra, Jesus o para dizendo, afasta-te, Satanás, quando ele começa a falar de novo, querendo 3 tendas, para relaxar, para todo mundo ficar ali, é o próprio Pai, é o próprio Deus quem o interrompe. O texto diz, Pedro ainda estava falando quando uma voz do alto diz, este é o meu filho amado, escutai-o. Ora, eles ficam com medo. E Jesus, tocando-os, como sempre toca, como sempre tocou aqueles que precisavam de cura, diz, levantem. É preciso que a gente toque em várias comunidades e em várias pessoas que ainda estão no monte, que ainda estão na montanha, esperando diariamente novas transfigurações. É preciso tocar nelas e dizer, levantem-se, desçam, porque é no ordinário da vida, é no dia a dia, é nas vicissitudes, são nos sofrimentos da vida que a gente vai construir esse reino. É lá onde a glória de Deus precisa brilhar. No monte a gente tem um protótipo, a gente tem um sinal de Jesus que antecipa para que os fracos de cabeça, para que os fracos de fé saibam que tem uma meta, que a cruz tem uma meta. Qual é o erro? O erro é parar em um dos 2 lugares. O erro é não continuar caminhando. O erro é parar na cruz, como muita gente para.
e constrói uma teologia sacrificial doentia e extremista, ou parar na transfiguração, criando uma teologia da prosperidade, uma teologia que só traz a felicidade, uma teologia que não se compromete com o sofrimento humano em nada. O segredo, a chave, é caminhar, é não ficar parado em um destes lados. Mesmo lá na frente, quando Jesus sobe aos céus, os discípulos escutam depois que ele sobe e eles continuam extasiados: levantem-se, andem, vão trabalhar. Façamos isso também. Façamos disso a nossa escolha. Sempre levantar para aquilo que é o ordinário da vida. É bom ficar no monte, mas a gente precisa de viver todas as situações, inclusive os sofrimentos, que não são próprios, não são presentes, não são brindes para quem é cristão. As agruras e os sofrimentos estão aí para todos e todas. A gente dá outra resposta, baseada na nossa fé. Mas é preciso que a gente toque em várias comunidades e em vários grupos para dizer: vocês estão olhando para cima, estão querendo fazer tendas, enquanto o mandamento foi: levantem e desçam. Vamos descer para as nossas realidades, convocar os nossos amigos e amigas, porque mesmo em lugares de muito sofrimento, ainda existe uma teologia que quer manter todo mundo no monte da transfiguração. Mesmo nas nossas paróquias e comunidades periféricas, onde vários problemas interrompem, atrapalham que o reino de Deus surja. Porque não surge reino de Deus apenas como uma consolação, onde há desemprego, violência, fome, meninas grávidas muito cedo, crianças sem acesso à creche, escola, falta de saneamento básico, doença para todo lado. Não há reino de Deus nestes espaços. E mesmo assim, algumas comunidades e paróquias insistem em manter todo mundo apenas no momento de louvor, na missa de cura, na missa de libertação, enquanto é preciso descer e construir um novo mundo para que a realidade desse povo mude e aí a gente possa ver a glória de Deus. Muita saúde, muita paz, um cheiro grande para todos e todas vocês. Reconciliai-vos com Deus, em nome de Cristo rogamos, que não recebais em vão sua graça, seu perdão. Eis o tempo favorável, o dia da salvação. Quem tem sede, vem à fonte. Quem tem fome, vem à mesa. Vinho, trigo, leite e mel, comereis manjar do céu. Vinde, vinde, se me ouvirdes, vida nova vivereis. Aliança nós faremos, minhas promessas cumprirei. Reconciliai-vos com Deus, em nome de Cristo rogamos, que não recebais em vão sua graça, seu perdão. Eis o tempo favorável, o dia da salvação. Um sinal de vós farei, das nações sereis o guia, chamareis os que estão longe e virão todos um dia. Ao Senhor vinde buscai, pois se deixa encontrar. Ao Senhor vinde invocai,
pois tão perto ele está. Reconciliai-vos com Deus, em nome de Cristo rogamos, que não recebais em vão sua graça, seu perdão. Eis o tempo favorável, o dia da salvação. O mal deixe sua maldade, pecador deixe seus planos, ao Senhor volte e verá o perdão de seus enganos. Meu pensar não é o vosso agir não é o meu, tão distantes um do outro, quanto a terra está do céu. Reconciliai-vos com Deus, em nome de Cristo rogamos, que não recebais em vão sua graça, seu perdão. Eis o tempo favorável, o dia da salvação. Como a chuva cai do céu e não volta sem molhar, sem encher de vida o chão, sem nos dar o trigo e o pão. Assim faz minha palavra, nunca volta a mim em vão, sem fazer minha vontade, sem cumprir sua missão. Reconciliai-vos com Deus, em nome de Cristo rogamos, que não recebais em vão sua graça, seu perdão. Eis o tempo favorável, o dia da salvação. Partireis com alegria e em paz caminhareis pelos montes, pelos bosques, aclamados passareis. Os espinhos do facheiro, galhos e pau d'arco em flor, o sertão verde canteiro, glória eterna ao Senhor. Reconciliai-vos com Deus, em nome de Cristo rogamos, que não recebais em vão sua graça, seu perdão. Eis o tempo favorável, o dia da salvação. Gostou do que acabou de ouvir? Do que acabou de ver? Se você gostou, divulgue. E além de divulgar, inscreva-se no canal TV MTC. Simples assim. Aperte no botão inscreva-se. E assim você está fortalecendo um instrumento de formação e de informação da classe trabalhadora, das trabalhadoras cristãs, dos trabalhadores cristãos. Contamos com essa sua colaboração.